Já tá vindo boa a noite, comida. galera. Ah. Eu sei que todo mundo tá triste porque a gente vai ter que interromper a aula de geometria para comer pizza no meio, tá? Então até isso a gente tem que aproveitar bastante. O teorema das raças paralelas. Relembrando alguns nomes que a gente utilizou na aula passada, em geometria é super importante a gente classificar formas geométricas conforme coisas que elas tenham em comum. Por exemplo, um jeito super comum da gente classificar figuras geométricas é pelo tamanho dos seus ângulos ou pelos tamanhos dos seus lados. Hoje a gente vai trabalhar com os triângulos escaleno, isósceles e equilátero, que eu vou definir eles agora mesmo. Eu já fiz um desenho meio esperando que ficasse intuitivo com as linhas. Eu não sei se todo mundo entendeu o significado dessas linhas aqui. Aqui eu quero dizer que nenhum dos lados é igual, então é por isso que tem um com uma linha, dois com duas e uma com três. Aqui eu quero dizer que só tem dois lados iguais, e é por isso que tem essas duas linhas idênticas e uma diferente. E aqui eu quero dizer que todos os lados são iguais, e é por isso que tenho as três linhas aqui. Então, não foi eu que inventou essa nomenclatura, tá? Eu já vi questões, não de vestibular, mas eu já vi questões cobrando essa leitura. Então, não é o que vocês precisam decorar, mas acho que é legal que vocês entendam o raciocínio por trás dessa nomenclatura. Tá. Boa noite. Então, algumas coisas legais sobre esses triângulos é que eles, por definição, é tudo pelos lados. Escaleno. Ela decidiu parar de funcionar. Muito legais. Escaleno. Todos. No fundo, conseguem ler essa caneta aqui? Tá. Isso tá difícil pra mim também, eu tô na frente. Pode pegar minhas também, deixa eu pegar. Cara, todas pararam de funcionar espontaneamente. Olha, essa aqui. Toca. Eu queria uma caneta não vermelha, porque vermelha tá pro sangue. Ó, tem a laranja, tem a roxinha, tem a Pode ser verde. laranja. Ou a roxa. Tá, então como eu tava falando, o escaleno, ele tem todos os lados diferentes. O isósceles, ele tem perfeito. E o equilátero, perfeito. Todos os lados iguais. Tá. Então, eu só estou trabalhando e definindo esses triângulos com base nos lados deles, né? Mas que nem na última aula eu tentei fixar com vocês, lados, ângulos e vértices, eles estão muito relacionados uns com os outros, porque a gente sabe que essa figura ela é fechada. Então, apesar de que eu só defini esses triângulos com base nos lados, tem algumas consequências a respeito dos ângulos. A mais importante, e é a única que eu vou comentar agora, antes de passar para os exercícios, é a do equilátero. Se todos os lados dele são iguais, façam um exercício vocês de tentar desenhar todos os lados iguais. E agora tentem mexer esse triângulo e tentem ver se dá para fechar ele ainda. Ou seja, se eu pegasse... Eu vou, por enquanto, dizer que esses ângulos são iguais, tá? Que é a propriedade que eu quero demonstrar. Mas eu quero tentar que vocês intuam por que todos os ângulos têm que ser iguais, tá? Eles necessariamente são iguais, tá? E eu não vou ser muito formal, tipo, a respeito de porquê, tá? Mas eu quero que vocês brinquem de pegar um triângulo, todos os lados, Mas vou fazer mais, acabou. Ó, vamos pegar 3 lados e todos têm o mesmo comprimento. Todos têm o mesmo comprimento L, por exemplo. Tá? Então a brincadeira aqui é de tentar pegar esses lados
e colar eles uns aos outros, formando uma figura fechada. Ou seja, eu vou pegar esse lado aqui, e eu, por exemplo, imagina que eu tivesse uns palitinhos na vida real. Eu vou pegar um palitinho aqui, eu vou colar outro aqui, e qual que é a minha afirmação? Que eles têm o mesmo comprimento L. L, tá? E agora eu vou tentar fechar esse triângulo. Só que percebem que esse ângulo aqui, ele ficou muito obtuso. Ele tá... Então, na hora que eu tentar fechar o meu triângulo de lado L, ele não vai alcançar. Então, só existe um jeito em que eu consigo pegar esses três lados e fechar uma figura geométrica, que seria tendo os ângulos de 60 graus. Então, 60. Porque suponham que eu tenho um triângulo que tem todos os lados iguais, mas um dos ângulos deles não é de 60 graus. Então vai acontecer isso aqui. Todo mundo entendeu o que eu quis dizer com suponham? Isso aí é uma afirmação lógica. Então, falando de outras palavras, o único jeito de a gente formar uma figura geométrica, então uma figura fechada, se a gente tem só três lados, e esses lados são do mesmo tamanho, eu sei que fazendo um triângulo equilátero. É a única combinação possível. É a única combinação. Sim. Então é por isso que intuitivamente o triângulo equilátero tem que ter todos os lados iguais. Tá. E se ele tem todos os ângulos iguais? E se ele tem todos os ângulos iguais? Quanto que mede cada ângulo? Quanto que mede cada ângulo, se ele tem todos eles iguais? Eu acho que é 60. Um chute muito bom, gente. A intuição está muito boa. Por que que é 60? Porque eu tenho três ângulos. Tá? Eu não sei quem eles são. Quanto que tem que dar a soma de todos os ângulos dentro do meu triângulo? 180 graus. Então eu tenho x mais x mais x igual a 180. Ou seja, 3x igual a 180. Portanto, x vai ser igual a 180 sobre 3, que dá 60. Olha só. Tá. Qual que é a brincadeira, né? Eu não afirmei nada sobre os ângulos. Mas o fato de eu afirmar que todos os lados são iguais, implica que todos os ângulos são iguais. Então, isso que acontece no triângulo equilátero, acontece com outras propriedades nos outros triângulos. É por isso que é importante a gente estudar esses casos particulares, porque eles sempre têm consequências ricas que vocês podem utilizar para descobrir novas informações na resolução de problemas, que a gente vai botar as mãos na massa daqui a pouco. Os isósceles, então, tem dois ângulos iguais? Ou é... Excelente pergunta. Será que tem dois ângulos iguais? Então, por exemplo... Eu posso apagar aqui, gente? Eu deixei meio sujo de propósito porque minha intenção não era que vocês copiaram isso aqui. Se eu quisesse, eu ia desenhar um triângulo muito mais bonito. Gente, só lembrando, a gente falou disso na última aula. Talvez a informação mais importante da última aula. Sim. Era que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qualquer triângulo. Qualquer. Isso vale para outras figuras? Não. Quadrado, pentágono, hexágono? Não. A gente vai falar depois que as outras figuras têm outra regra. Mas dos ângulos internos, só o triângulo que a gente pode dizer que a soma é 180. O cara dorme nesse horário. Tá. Isósceles. Qual que é a definição de triângulo isósceles? Dois lados iguais. Perfeito. Tá, então eu vou desenhar dois lados aqui, e eu vou dizer que o tamanho deles é o mesmo. Né? E quando eu desenhar o terceiro lado, o que pode acontecer? Ele pode ser igual aos outros dois lados? Não, porque daí seria um triângulo equilátero. Eu vou dizer, ele pode ou ser maior ou ser menor. Tá, então vamos pensar primeiro se ele é menor. Por exemplo, esse aqui. Eita, gente. Tem esse cara aqui, por exemplo.
Tá. Então, quando tu estiver na tua brincadeira de tentar desenhar teu triângulo, eu nem precisava, na verdade, ter desenhado esse lado aqui, tá? Eu acabei de perceber isso. Inclusive, eu vou deixar ele com um signo de interrogação para mostrar que ele é um pouco mais misterioso do que isso. Porque no momento em que tu tem dois lados iguais e tu coloca eles, junta eles com um vértice, ou seja, de novo, o que é uma figura geométrica? É eu ter vértices e colar eles junto com lados. E o que eu estou afirmando agora? Que dois desses lados são iguais. Então eu tenho um vértice que conecta dois dos meus lados. E eles têm o mesmo tamanho. Então, no momento em que eu escolho um ângulo aqui, eu não estou dizendo quem que é esse cara, tá? Mas eu escolhi esse ângulo aqui. Eu tenho liberdade, eu posso escolher o cara que eu quiser aqui, uma vez que eu definir o ângulo. Ou seja, eu posso escolher vários lados de tamanhos diferentes, uma vez eu determinei meu vértice, o tamanho dos meus dois lados e o meu ângulo. O outro já está definido. O outro já está definido, né? Porque imagina que eu escolhesse lados de tamanhos diferentes aqui. O que ia acontecer? Tá, tem uma organização melhor que deixa as coisas aqui. Olha, né? Imagina que eu dissesse eu só quero esse lado que eu vou escolher arbitrariamente de tamanho K. E aí eu vou colocar meu tamanho K aqui, e o que aconteceu? Perdi. Ele não preenche. Então eu vou fazer outro, arbitrariamente eu vou escolher um tamanho... alguém fala uma letra aí. G. Né? O que ia acontecer? Eu ia tentar preencher ele aqui, mas ele ia ultrapassar. Na verdade, só existe um único lado que ele é determinado pelo tamanho L e pelo meu ângulo. Tá, tudo bem. E como que isso responde a tua pergunta, né? Porque se eu já tenho esse lado determinado, então esses dois ângulos sempre vão ter que ser os mesmos. A única coisa que vai ser diferente vai ser esse ângulo inicial aqui, na hora que eu vou montar meu triângulo, né? Por exemplo, se esse ângulo fosse maior, mais obtuso, né, o meu triângulo ia ficar mais achatado, né? E esses ângulos iam ser os mesmos. Se esse ângulo fosse menor, o meu triângulo ia parecer mais uma agulha, ele ia ficar mais fino. Então, sim, a resposta à tua pergunta é que sim. O triângulo isósceles também tem dois ângulos iguais. Não sei se eu consegui te convencer disso. Tá, legal. Uma coisa que tu falou que é importante, que tu estava esperando assim, bom, o triângulo isósceles a gente sabe que ele tem dois lados iguais, né? E daí, se eu já sei o ângulo que forma esses dois lados iguais, só existe um outro tamanho possível de lado que se encaixa, né? Que foi o que tu explicou aqui, né? Que foi o que a dona Almeri falou. Então, se eu já sei o tamanho dos dois lados iguais, e eu já sei o ângulo que eles formam, esse terceiro lado, que ele é diferente, só tem um valor possível. Porque como o ângulo já está fixo, e os lados já estão fixos, um lado maior ia ficar para fora e um lado menor ia faltar. Então, se eu já sei o que é importante dizer, essas coisas estão ligadas. Se eu tenho um lado e eu tenho um ângulo, então eu já posso calcular o lado. Se eu tenho os lados e eu não sei o ângulo, eu posso calcular o ângulo, porque uma coisa está ligada com a outra. Só vai ter um par de ângulos e lados que funcionam para cada configuração de triângulo. Então, as questões que eu vou passar para vocês, e as questões de geometria plana no geral, é um jogo de informações. E que jogo é esse? Se eu tiver meu apagador... Né? Um jogo macabro. Né? Por exemplo, se a questão ela me fornecesse um triângulo e ela vai me fornecer dois ângulos. Ela vai dizer que esse aqui é de 60 graus e ela vai me dizer que esse aqui é de 60 graus. E ele não vai me dizer que ângulo é esse. Tem como eu saber que ângulo é esse? Tem como eu saber que triângulo é esse? É um jogo das informações.
Por consequência de ser uma figura de geometria plana, esse ângulo tem que ser 60 graus. Da mesma forma, ele poderia dar 2 lados iguais para vocês. Ou poderia ter lá 3 lados iguais. Tá. Então, isso foi uma revisão do que a gente viu na aula passada. Agora eu vou passar para os exercícios. Mas eles vão seguir essa... Às vezes eles vão tentar ser carismáticos, de ter um texto gigantesco, dando uma situação que não faz sentido. Mas no final das contas, é só vocês desenharem ângulos e lados. Tá. Isso que funciona? Não, por quê? O computador deve ter entrado aí. Sim. Tá. Acho que vai ter que dar um zoom, cara. Ele já tá com o zoom máximo, então eu vou ter que desenhar algumas coisas. Peraí. Isso fez uma... Eita. Acho que dá pra botar mais aqui, ó. Não, peraí. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Já ficou melhor. Aí. Aqui, eu já dei consumo. O ideal seria mostrar a questão, né? Gente, lá no fundo não conseguem ler o enunciado, né? Não tem como. Não tem como. Ele vai tirar pesadelos. Consegue Tá. Eu vou anotar no quadro, tá? Eu vou deixar isso aqui intacto, porque a gente vai usar essas informações ao longo da aula. Então deixa menor, para eu conseguir ter espaço para esse desenho. Mas o teu óculos não tá bom? Então... Eu consigo enxergar daí. Não, pode ser. daqui tem que enxergar. Tu vai desenhando. Vocês não conseguem enxergar daí? Teu óculos tá ruim. Não, por favor, Uriel, olha ali, dá pra enxergar sim. Eu consigo enxergar. Lê o enunciado aí, Lourenço. Na construção de um avião de papel, uma criança dobrou uma folha Ele tá retangular conseguindo, sobrepondo... Mas eu tenho que forçar o olho. Ah, tu tem que ver teu óculos. Mas eu já vi ano passado. Mas no começo ele cresce bastante o grau. Não, ô Jesus, não copia o enunciado. Não copia o enunciado, vamos só copiar as informações importantes. Tá, gente, então por problemas técnicos, a gente vai fazer a ajuda de que vocês vão ter que digerir o enunciado inteiro, tá? A gente vai mastigar um pouco as informações para vocês. Essa questão é do Eu acho que a figura é bem autoexplicativa, né? Tá fazendo um papelzinho. Tá bom, então eu só vou desenhar aqui. Eu posso desenhar. Tá, gente. Mas eu vou ler o enunciado em voz alta, tá? E eu vou anotar as informações importantes. Então, quem não conseguir ler, eu espero que não seja prejudicado. Tá. Na construção de um avião de papel, uma criança dobrou uma folha retangular, sobrepondo o lado DC. Daí, calma aí. Ele já está começando a botar letrinhas em coisas que não faz sentido. Então, a primeira informação que a questão dá para vocês é esse desenho aqui. Vocês não vão olhar para essa questão e ler o enunciado, né? Vocês vão olhar direto para o desenho. É uma questão visual. Então, ele tem esse desenho de uma folha de papel e ele colocou nomes a alguns lugares dessa folha de papel. Especificamente a essa esquina aqui, essas 4 esquinas. T. E ele tracejou uma linha no meio e colocou nome a esses pontos aqui. N e M. Tá. Pergunta. O que são esses pontos aqui? São vértices, né? Tá. Então eu tenho uma figura, uma geometria plana aqui, composta por vértices, e essas letras ele colocou em vértices. Tá. E o que ele vai prosseguir a fazer na questão é fazer operações em cima desses vértices. Ou seja, ele vai falar, ele dobrou a folha do vértice A até o vértice N, ou ele dobrou nessa linha aqui. Vamos continuar no enunciado. A criança dobrou uma folha retangular sobrepondo o lado DC ao lado AB. Tá. Vocês conseguem identificar em qual desses desenhos isso acontece? No terceiro. Ó, ela dobrou uma folha retangular e ela sobrepôs o lado DC
ao lado AB, que seria no terceiro. Muito bem. Vocês entendem o que significa sobrepor? Isso, colocou em cima. Então, ele tinha folha. Ó, olha o material didático aqui, gente. Esses professores são muito bons. Então, o primeiro passo que ele faz, ele dobra no meio, né? Tá, beleza. Fica pra câmera te ver dobrando a folha. Então tinha a folha, né, com todos os vértices. E daí ele dobra no meio, a primeira informação. Qual foi a pergunta? O A veio sobre o D e o B veio sobre o C. Isso, sobrepôs. Tá. Assim, ela obteve 2 novos retângulos. Nossa. Ela obteve 2 novos, tô na puberdade, gente. Ela obteve 2 novos retângulos, sendo um deles o retângulo DCNM. Tá, então, o que ele quer dizer com DCNM e um retângulo? Ele só está nomeando os vértices. Então, ele está dizendo que existe esse triângulo aqui, que ele vai chamar com muita criatividade de DCNM, que está na figura 3. Na verdade, é o retângulo que fica da parte de baixo, né? Dobrou a folha e o que sobrou, né? Só dobrou o contrário. Isso. Exatamente. Só dobrou o contrário. Você virou o contrário. No caso, ele... Gira fora. Tem que girar. Sim, ele fez assim e assim. Exatamente. Exatamente. Não, a tua mão passa pra cima. A mão passa pra cima. Isso. Sim. Que ainda é o mesmo retângulo, tá, gente? Ainda está sobreposto nos mesmos pontos. Tá. É a mesma coisa, gente. Na defesa do Jesus. Tá? Em seguida, ela fez uma nova dobradura, mantendo N fixo, ou seja, ele segurou o N e não mexeu nele, e ele fez uma nova dobradura, sobrepondo o lado CN desse triângulo aqui, ou seja, ele sobrepôs esse lado aqui a um segmento de MN. O que isso significa? O que é um segmento de uma reta? Alguém se atreve a dizer? É uma parte da reta. Então, se eu tenho a reta que vai do ponto M até o ponto N, tá, eu tenho essa reta aqui, que claramente conecta esses 2 pontos, tá? Se eu só pegar um pedaço dessa reta, vamos dizer que eu vou pegar esse pedaço aqui. Da onde que vai até onde? Isso aqui é o quê? Isso aqui continua sendo M. E isso aqui é algum ponto no meio, que eu não sei quem é, então eu vou me dar a liberdade de dar uma nova letra a ele. Um X, por exemplo. A reta MX é um segmento de reta da reta MN, tá? Que nem o colega falou, é só um pedaço da reta. Legal. Então, ele fixou C e ele sobrepôs o lado CN num segmento de reta DC. Não, num segmento de reta MN. Porque ele dobrou ao contrário. Porque ele dobrou ao contrário, que nem os colegas estavam mencionando. Tá. Que na figura está ao contrário, mas no meu desenho aqui ficaria assim. Tá, isso aqui seria uma folha. Vocês entenderam esse desenho aqui? Acho que ficou bem diferente do desenho. Cara, tá muito melhor que o desenho ali. Tá, eu não vou tentar desenhar uma folha, então. Eu só vou desenhar um segmento. Mas faz aqui com uma folha. Tá. Então, ele tinha essa reta aqui. Ele pegou um segmento dela, então ela pegou
Estou estragando aqui as canetas do Lourenço. Ele pegou um segmento de reta, vamos dizer isso aqui. Não. Tá. Ele pegou um segmento de reta e ele sobrepôs... ele não falou quanto ou onde, mas ele pegou esse segmento, ele fixou esse ponto e ele dobrou. Tá? É isso que ele quis dizer com cada uma dessas operações. Tá, legal. Essa sobreposição determinou um ponto P. Quem que é esse ponto P? Esse aqui. Não, desenho certo. Esse ponto aqui. E também um ponto Q. Esse aqui. O que ele está tentando dizer? Segmento de reta. Eu dobrei ele, surgiram esses dois pontos aqui. Todo mundo pegou? Tá. Conforme a figura 2, que é esse desenho aqui. Muito inferior ao desenho que eu fiz antes. Então, considerando as classificações quanto à medida dos ângulos e a medida dos triângulos, dos lados, o triângulo NPQE. Então, gente... Tudo isso que eu fiz, todo esse trabalho que eu fiz desenhando a folha, dobrando, para a questão do Enem, foi completamente inútil. Não serviu para nada. Não, serviu para a gente entender a ordem das operações deles, que era o objetivo didático aqui. Mas o que vocês têm que fazer nessa questão é que ele pergunta assim, quem que é o triângulo NPQ? O triângulo NPQ é esse triângulo aqui. E ele pergunta quem? E ele pergunta o que ele é. Alguém tem alguma sugestão de como descobrir isso? Eu acho que o triângulo tem 90 graus. Tem 90 graus. Deixa eu fazer umas perguntas, então, sobre esse triângulo aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui um pouco maior. Daí, a primeira pergunta que eu faria é, a gente sabe qual que são esses ângulos aqui? O que a gente sabe, só olhando para essa figura, o que a gente sabe dos ângulos desse triângulo? Isso, que esse ângulo aqui é 90 graus. E só sabendo que esse ângulo, um dos ângulos desse triângulo é 90 graus, o que a gente já pode descartar lá do... Ele é unisósceles. Gente, todo mundo entendeu por que esse novo ângulo tem que ser 90 graus? Porque a gente foi meio intuitivo aqui, mas tem um motivo. E é que ele pegou, para formar esse triângulo, ele pegou um canto de um quadrado. E num quadrado, quanto que mede esse ângulo aqui? 90. É por isso que esse novo triângulo tem que necessariamente medir 90 graus aqui. Porque ele formou ele a partir da divisão de um quadrado. Tá? Então, tudo bem. Eu concordo para vocês que intuitivamente dá para ver que é 90 graus. Mas tem uma razão lógica para isso. E a segunda pergunta importante é a questão do tamanho dos lados. Então, eu posso afirmar que esse segmento PN é igual ao segmento PQ? O que vocês acham? Sim. Se ele não corta um quadrado, tudo quadrado tem valor todo. Então, vocês concordam então que esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, porque ele é basicamente meio de um quadrado. O quadrado cortado no meio. Eu não entendi a pergunta. Nesse triângulo definido pelos vértices Q, P e N, o lado PN, ele tem o mesmo tamanho que o lado QP? Ou seja, se esse lado aqui e esse lado aqui são iguais? Essa aqui é a pergunta, né? É porque a gente cortou do triângulo, do quadrado, né? Porque a gente... É exatamente isso. Isso é tudo que a gente sabe sobre esse triângulo. Então percebam que... não sei se todo mundo está entendendo, mas a gente tem
essa figura aqui D, M, N, P e Q. Tá, isso aqui não é um quadrado. E mais ou menos por aqui. Tá. Tá. Ah, é quase um quadrado, tá? Ele pegou essa ponta aqui e colou aqui, que é a mesma coisa que cortar esse quadrado no meio. Então, é isso que a intuição de vocês está gritando na orelha. Que isso aqui veio de um quadrado, portanto tem que ter 90 graus, e como um quadrado tem todos os lados iguais, ele tem que ter 2 lados iguais. Todo mundo entendeu? Quero fazer um comentário que a dona Mary, quando falou que triângulo isósceles, né? Vamos entender, a gente falou isso na última aula, que existem 2 tipos de classificações para os triângulos. Um com relação aos lados, foi isso que o Maurício botou aqui, né? Uhum. Com relação aos lados, ele ou é escaleno, todos os lados são diferentes, ou ele é isósceles, 2 lados iguais, ou ele é equilátero, 3 lados iguais. Outra classificação é quanto aos ângulos. A gente viu lá que tem o obtusângulo, triângulo obtusângulo, quando ele tem um ângulo que é maior que 90 graus, daí ele vai ser aquele triângulo bem abertão assim. Ou vai ser um triângulo acutângulo, que é o triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, que é o caso do triângulo equilátero. O triângulo equilátero sempre é um acutângulo, porque todos os ângulos dele são menores que 90 graus. E tem o famoso triângulo retângulo, que é quando um ângulo deles é 90 graus. Então é possível... Tu não estava errado, porque é isósceles, mas é possível ser retângulo e não isósceles, e ser retângulo e ser isósceles. Porque uma coisa é a classificação quanto aos ângulos, outra coisa é a classificação quanto aos lados. Tá? Mas enfim, a resposta, então? Sim, então a resposta que não está ali... Tá, então, tava escondido. Né? Todo mundo concordou que ele é retângulo, porque ele vem de um quadrado. Né? E daí, ele é escaleno, gente? Não, porque a gente também concluiu que por ele vir de um quadrado, ele tem 2 lados iguais. Então a gente descarta isso aqui, e aí tá aqui escrito, isósceles não equilátero. Então a resposta era a letra E. Sim, o importante não é comparar essas aqui. O importante foram as deduções que todo mundo chegou. Que ele é um triângulo retângulo e tem 2 lados iguais. Tá bom. Dá pra ter uma... Mas eu acho que não vai ser muita diferença. Não, tá mais nítido agora. Não tava tão focado. Pode ser. Tá. Eu posso pagar? Porque tu falou, né, de uma coisa muito importante. Sim. Que teve gente aí que falou de cabeça, né? Mas importante passar isso aqui, tá? Que é num triângulo retângulo. E, gente, eu falo isso, tá? E não é de brincadeira. Esta é a fórmula mais importante de toda a matemática para fazer o Enem ou vestibulares. Tá? Num triângulo retângulo. Lembrando, gente, isso aqui precisa ser 90 graus aqui, ó. Precisa ser 90 graus, tá? Isso é um triângulo retângulo. Tá? Daí, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem os 3 lados do triângulo retângulo, né? Esse lado maior aqui, alguém lembra o nome? Hipotenusa, não precisa saber agora, tá? Mas o lado maior a gente chama de hipotenusa. O lado maior de um triângulo retângulo sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Sempre. Então, este lado aqui, ó, que é o maior, a gente chama de Azinho, tá? E os outros dois, tanto faz. Bzinho, Czinho, tanto faz qual que eu chamo de qual. E aí é o tal do Teorema de Pitágoras, onde esse Azinho, que é o lado maior ao quadrado, fica sozinho
igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Gente, isso aí, assim... sei lá, 60% das questões de geometria tu resolve só usando isso. Tá? Outros 20% semelhantes de triângulos. Isso que ele falou, fez aqui. Ó, que pegou 10 ao quadrado, que é esse lado maior aqui, igual a isto aqui ao quadrado, mais o lado de baixo ao quadrado. Tá? Teorema de Pitágoras, gente. A única forma de errar, vocês veem que aqui, qual que eu chamo de B e qual que eu chamo de C não faz diferença nenhuma. Porque eu estou somando os dois. Lembra que a soma é uma operação comutativa, ou seja, não importa a ordem que eu faça. Tá? Agora, o que está do lado de lá, ó, é importante que seja sempre o maior lado. O A. Tá? Qual que é a tua cara? Por que essa cara, Júlia? Tá? Assusta, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Mas... ou seja, a gente precisa ter dois lados para descobrir o outro. Tá? Então, um caso clássico aqui, ó. Se aqui é 3, aqui é 5, qual que é esse lado aqui? Esse aqui é 4. Tá? Não sei, tá? Não, aqui é 3, aqui é 5 e aqui é um lado X, que eu não sei. Tá? Sempre que tiver um triângulo retângulo, eu aplico o Pitágoras. Ok? E vocês veem que, por que o Pitágoras é tão importante, ele aparece tanto? Porque esse ângulo de 90 graus aqui, ó, ele parece muito, né, gente? Sempre que ele tem uma figura assim, ó. Ah, tem um triângulo qualquer aqui, tá? E faço a altura dele aqui, ó. Quando a gente falar de área, a gente vai falar da altura do triângulo. Essa altura sempre faz 90 graus com a base. E por isso que daí acaba sempre a gente podendo usar um Pitágoras, porque o triângulo retângulo aparece muito, porque o ângulo de 90 graus aparece muito. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente, ó, só tem que se ligar aqui, esse lado 5 aqui, ó, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o lado maior. Então, tem que ser 5 ao quadrado igual. E agora, o resto, tanto faz a ordem que eu escrevo ali, tá? X ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Pode parecer feio, mas nesse caso não vai ser feio, tá? Pode, às vezes, aparecer raízes não exatas, mas aqui vai dar uma raiz bem bonitinha. 5 ao quadrado é 25. X ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Agora eu jogo 9 para lá. Não. 25 menos 9 igual a x ao quadrado. Olha aqui. 25 menos 9, 16. Então, quando a gente chega no final, x ao quadrado igual a 16. Para tirar o quadrado de um lado, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, fica x é igual a raiz de 16, que é 4. Tá? E por que a Giovana falou na hora que era 4 aqui? Porque esse é o exemplo mais clássico do que a gente chama do triângulo pitagórico. Porque ele é o menor triângulo que a gente consegue escrever com lados inteiros de um triângulo retângulo. Então é 3, 4 e 5. Tá? Se vocês tentarem 1, 2, aqui não vai ser 3. Ou 2, 3, aqui não vai ser 4. Então o menor triângulo retângulo que a gente consegue escrever com números inteiros é 3, 4 e 5. O que vai parecer muito mais importante quando a gente estudar a semelhança de triângulos. Tá? E isso vale para os escalamentos desse triângulo, tá? Porque se eu tenho múltiplos desses números, isto também é um triângulo pitagórico, tá? Então, supondo que eu, de novo, não sei aqui, mas sei que aqui é 9 e aqui é 12. E agora?
Tá cortando ainda aí? Pô, ajuda aí, Maurício. Você não tá cortando a pizza aí, cara. Olha aí. É, pois é. Ó, eu sei que 3, 4 e 5 é o menor triângulo pitagórico, que é o triângulo que dá bem certinho. Agora eu tenho 9, 12... Muito bem. Tá sobrou pra... Porque, ó, 9 é 3 vezes 3. Então, eu peguei o 3 lá e multipliquei por 3. O 12 é 4 vezes 3. E aqui vai ser 5 vezes 3. Que é 15. Tá? Provando, ó, se vocês não acreditam, né? X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá? Aqui dá 9 ao quadrado 81, 12 ao quadrado 144. 81 mais 144? 145, 225. Então o x é a raiz de 225. Alguém não entendeu aqui? Eu entendi como é que vocês chegaram de cabeça daí. Tá, eu já volto. Então raiz de 225 é 15. Ó, Theo. Continua? Continua explicando. Porque, ó, são múltiplos, tá? Porque, ó, eu tenho o triângulo pitagórico, esse que é 3, 4 e 5. Sempre que eu tiver triângulos que são lados múltiplos desses números, vai ficar a mesma coisa, entendeu? Então, aqui era 9, que é 3 vezes 3. Aqui era 12, que é 4 vezes 3. Então, o outro lado aqui precisa ser 5 vezes 3. Pode ser qualquer múltiplo, tá? Ah, se for um lado aqui, 15. Se aqui fosse 15, que é 3 vezes 5. Aí aqui é 20, que é 4 vezes 5. Aí aqui seria 5 vezes 5, que é 25. Então a gente pode fazer isso bem fácil de cabeça, se a gente lembrar que esse triângulo 3, 4 e 5 é o menor triângulo retângulo com lados inteiros. Tá. Mas lembrando, gente, que lados inteiros nem sempre vão ser um privilégio nosso aqui, tá? Na geometria vocês vão ver que aparecem muitas raízes não exatas, tá? Raiz de 2, raiz de 3, principalmente, tá? Porque, ó, se eu tenho um triângulo retângulo, aonde aqui é 1 e aqui é 1, quanto que vai ser esse lado aqui, ó? Aplico Pitágoras, tá? X ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Então dá x ao quadrado igual a 2. Então o x é raiz de 2. Então, quando eu tenho um triângulo retângulo que o lado aqui é 1 e aqui é 1, a hipotenusa dá raiz de 2. Tá? Que é um número irracional, né? Não é um número inteiro. Tá? E a gente vai ver depois na fórmula do triângulo equilátero, vocês vão ver que sempre tem a raiz de 3. Isso inclusive é uma dica pra gente, que a gente vai falar aqui, que tu vê lá uma questão, não sabe direito onde começar, mas nas respostas vê que tem raiz de 3. Todas as respostas têm raiz de 3. Pode ter certeza que é uma questão de triângulo equilátero. Tá? Porque o raiz de 3 aparece no triângulo equilátero. Beleza? Pitágoras, gente, muito importante. Muito, muito importante. Tá? Isso aí? Tá tudo cortado lá? Tá cortado. Pega no pratinho. Você pode até cortar a mesa aqui. Tá, vamos lá, gente. Tem pratinho, tá? Vamos com calma, pra todo mundo conseguir comer, né? A gente tem que deixar esse espaço limpo, porque ficar... É. A gente deixa uma Meu Deus, se eu sustentasse mais 2 segundos aqui.